Depois do veranico de maio, né, da semana passada, parece, não sei, que finalmente chegou o inverno, né? Entra ano, sai ano é a mesma coisa. Quem não deixa para a última hora aquela função de mudar a estação, né, no guarda-roupa? Sabe como é? Arejar as roupas mais pesadas, doar aquele modelito que não serve mais. E aí nós estamos convidando aqui a consultora de organização Rosângela Campos para nos socorrer com algumas dicas no quadro Tudo Mais Casa de hoje. Tudo bem, Rosângela? Seja muito bem-vinda aqui. Regina. Bom, já vi que ela é toda organizada, porque ela já chegou com a capinha aqui, com caixinhas ali. Exatamente. Assim, essa época do ano, para quem não tem muito espaço, né? A gente acaba que tem que tirar as roupas do verão e tal e guardar em algum lugar. O que é, assim, o primeiro passo para a gente se organizar e não fazer besteira? Cuidar da umidade. Ah, também tem isso. Moramos no Rio Grande do Sul, né? A umidade relativa do ar sempre altíssima, né? Assim como no primeiro quadro que estávamos falando do perigo da umidade. Nas roupas é a mesma coisa, Regina. Então, trocar esse armário e passar as roupas de verão para as partes mais superiores, tem que protegê-las, né? Porque senão vai chegar na próxima estação. Tu chama esse tipo de capinha, por exemplo, de proteção? Exato. A capa plástica é um veneno, porque o plástico retém a umidade. Ah, então, todo mundo usa plástico, né? Sim. Nossa! é o erro número 1, assim. Porque vem aquele edredom super bem lavadinho da lavanderia e já vem naquele saquinho e a gente guarda uma estação inteira. Então, às vezes pode danificar manchando, odor desagradável e inclusive algumas manchas irreversíveis. Então, todo o plástico do armário... Vamos levantar um pouquinho assim pra gente ver. Todo o plástico do armário a gente substitui por essas capas de TNT, que não precisa nem ser feita na costureira, um pedacinho de TNT protegendo, deixando a peça ventilar. Aqui, por exemplo, a gente tem um casaco de couro. Muito comum. Complicado, não, guardar o casaco de couro? Eles ficam mesmo, é comum a umidade trazer bolor pro casaco, né? É só passar um algodãozinho com um pouquinho de comfort e deixar secando a sombra, sai tudo. Dependendo da mancha, se ela não for uma mancha de muitos anos, né? Couro sempre no cabide, é uma pele, tal qual a pele humana. Se quebrar, não volta mais. Então, por exemplo, aqui, ó, no verão, tu pode deixar essa peça protegida no cabide com uma capa de TNT. Aquelas, por exemplo, a troca do verão também, Regina, muito como a gente botar os blusões lá pra cima. Na outra estação, eles estão assim, que tem que lavar tudo, né? Pois é, mas e as roupas de verão, por exemplo, também, que a gente coloca pra cima? Para no próximo verão não dá problema, assim? Não dá problema. Também em capinhas, em caixinhas, em quê? Eu gosto das caixas, vou mostrar elas agora pra ti, mas também, assim, uma coisa que a gente tem que fazer sempre, inverno e verão. No verão a gente faz pelo menos 2 vezes por mês e no inverno 1 vez por semana. Abre todas as portas, gavetas, tudo do móvel, deixa o móvel completamente aberto e liga uma estufinha, aquelas com vento seco. Tem no mercado uns modelinhos bem pequenos, deixa em cima de uma banqueta, de uma guinha para evitar acidentes e fecha a porta do quarto, 1 hora. No inverno 4 vezes por mês, 1 vez por semana, e no verão 2 vezes. Isso remove completamente a umidade. Ajuda também a colocar um potinho com algumas pedrinhas de giz, mas é paliativo, vai. Aqueles sachêzinhos que tem, que a gente pendura também nos cabis, não? Aquele das bolinhas? É. Eu morro de medo de aquele estourar e não passar a vida inteira juntando bolinha. Tem cachorrinho, aquilo ainda pode ser um perigo, né? Exatamente. Então, o giz faz o trabalho de puxar a umidade. O carvão também é colocado, mas eu não gosto, por ser mais sujo, pode manchar, né? Uma roupa. A fuligem, né, também. Sim. Mas o giz faz o serviço completo de puxar, mas precisa colocar a estufinha. Tu me perguntaste das roupas de verão, né, para não ficar danificadas. Um pedaço de TNT que tu compra em qualquer papelaria, enfim, bazar, abre ele, guarda as blusinhas ali, fecha, pode colocar uma fita e colocar para as partes de cima. Antes de tu me mostrar as caixas e de continuar esse papo aqui, eu quero te convidar também para conferir as dicas do pessoal das ruas. Será que tem gente sabendo assim direitinho como organizar o guarda-roupa? Vamos dar uma olhadinha. E aí, como é que vocês resolvem esse problema de espaço, de mudança de estação no guarda-roupa? Eu tiro as roupas lá de cima do roupeiro e coloco para baixo, tá?
porque elas estão guardadas em outro local, né? Quando muda de estação, né, as roupas que eu usava antes eu coloco em caixas e aí coloco em cima do guarda-roupa. Caixa de quê? De papelão? De papelão, eu coloco em cima do guarda-roupa e aí eu fico usando as da estação atual. Algumas coisas eu descarto, né? E o que dá para reaproveitar a gente armazena direitinho e depois retoma de novo, pode customizar alguma peça, dá sempre para aproveitar alguma coisa. Toda estação eu olho as roupas que de repente eu não vou usar, mas eu tenho certeza que eu não vou usar por um motivo A ou B. Eu simplesmente pego uma sacola, trago para Allan Kardec ou uma casa espírita, como eu sou espírita, que eu sei que vai ser distribuído para pessoas que precisam. Eu acho que é a melhor solução que tem. Quando eu era mais moço, minha mãe subia a roupa e descia a roupa. Agora mudou, agora eu tô velho, tudo mudou, agora tem que ser tudo no mesmo plano. Meu pé é tudo bagunçado, é frio com calor, roupa de inverno com de verão, é uma bagunça. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a diferença de termos, às vezes, as 4 estações no mesmo dia. Não sabe mais o que vai usar, então assim tem de calção, a surf, casacão, tudo à disposição. E quando eu quero procurar alguma coisa, eu boto tudo pra fora e procuro. Porque às vezes esfria de uma hora pra outra, a gente vai tirar o casaco e tá com cheiro de mofo, né? Isso mesmo, aí vai, toca o horror, né? Vai botar, tá frio, tá mal cheiroso. Aí a rinite e horror. É, isso mesmo. Bronquite, tudo, asma, tudo aparece. Tudo com it aparece. E nessas caixas, tu colocas alguma coisa pra dar um cheirinho? Sim, eu coloco aqueles perfumadores de colocar dentro de roupeiro, eu coloco dentro da caixinha e eu coloco aqueles anti-mofo, pra não ter perigo de ter traça, alguma coisa assim. Como é que tu faz pra tirar esse cheirinho de guardado de mofo? A gente normalmente deixa no sol um pouco, né? É bom que o sol ele tira os ácaros, as coisas. E depois a gente lava, né? E bota no sol de novo. É um guarda-roupa organizadinho, economiza tempo? Com certeza. Com certeza. Tudo separado, organizado, é a forma que eu tenho, a forma que eu cuido das minhas roupas, por cores, por setores, por peças, isso eu acho fundamental. Tu pode até dormir até um pouco mais se tu quer sair cedo. E sabe onde vai encontrar. Claro, claro. Sabe que tá limpinho. Sim, sim. Agora, isso aqui é uma loucura mesmo, né? Aquele negócio, esse clima aqui nosso é uma loucura. Que nem disse o senhor ali, que aí a mãe dele tirava, era descia e subia, exatamente isso. E antes da gente ainda continuar, a Cida Pimentel, que já está aqui, né, que vai participar da nossa mini plateia hoje, fez uma pergunta: como que a gente faz para cuidar de roupa de camurça? Mesmo cuidado que a roupa de couro, mesmo cuidado. Sempre no cabide e sempre com uma proteçãozinha de TNT. Gosto, inclusive no inverno. Inclusive, porque a gente tem assim há alguns paradigmas com relação ao armário, né? Alguns costumes. Eu tenho assim, mania de falar que a gente não aprendeu, a gente foi imitando as nossas mães, foi indo, e a gente faz algumas coisas sem se questionar, né? Por exemplo, assim, o sol, ele não é sinônimo de falta de umidade, porque temos umidade, inclusive no verão. E ele falou ali, porque daí, e aí se não tem sol, se chove uma semana, o que a gente faz? Mas a gente vai lá e abre a janela, quando tem um solzinho entra mais umidade ainda. Piora mais. Exatamente. Então, inverno e verão, uma proteçãozinha nas roupas de camurça, nas roupas de couro, enfim. Um cuidado também muito importante são as roupas de festa, que também são peças muito delicadas. Manter sempre com TNT. Cuidar o excesso de... Porque às vezes tem aqueles trabalhados, tem paetês, tem alguma coisa, pode cair também, pode cair, pode encostar em outra peça e já danificar, perde uma... Vou te pedir para mostrar as caixinhas aqui pra gente. O que pode ir em caixas assim como essas? Eu gosto, Regina, tudo que for guardado pode ser em caixa. Eu uso essas transparentes. Que você consegue ver o que tem, né? Consegue ver. Uma menina ali falou da caixinha de papelão. Não, a caixinha de papelão, ela, além de ela ser a comidinha da traça, que é outro problema que temos no nosso armário. Eles falaram ali, é verdade. E uma dica também muito importante, além da umidade, um outro
terrível, cruel inimigo, assim, é a traça, né? Então, nessas roupas que são guardadas nas partes mais altas do móvel, colocar sempre um sachêzinho com pimenta. Tu falaste também nessa questão da parte mais alta, antes tu me falaste que a gente tem que medir isso, né? Por exemplo, agora, as mais cavadinhas e tal, que a gente não vai usar mesmo nessa estação, por bem em cima, como é que é a história do medir? A gente tira o salto, como é que é? As mulheres tiram o salto. Tira o salto. Tira o salto, fica de pé e levanta a mão. Aquela ali, a altura que a tua mão alcança, é exatamente onde teu armário de inverno e verão vão existir. Por quê? No auge do inverno, às vezes tu pode colocar uma blusinha mais leve com um casacão. O oposto não, tu não pode colocar no verão um blusão gigante. Então tem as exceções para essas blusas mais grossas, aí elas ficam acima dessa altura, tanto no inverno quanto no verão. Porque no nosso inverno também muda muito, né, Regina? Sim. Então a gente não usa tanto mais. As maquiagens tudo bem, bijuterias também, mas eu tô vendo que tu colocaste meias aí nessa caixa. Eu trouxe só para demonstrar, esse aqui é um organizador que a gente tem lá na empresa, que é justamente assim, ó, para peça ventilar as meias, fazer aquelas bolotas. Serve também para peças íntimas. Serve também para peças íntimas. E essa caixa transparente que tu consegue ver. O que não se vê não se usa. Exatamente. Fato. E aí tem que doar, que nem aquela senhora falou. Exatamente. Né? E ela tem uma ventilação, ó, Regina. Ela tem. Isso aqui faz o que tá dentro arejar. Isso é interessante mesmo. E não ficar. Essas caixas são de acetato, né? Então evita de tu botar aquela blusinha ou aquela echarpe que tu vai querer usar num saquinho, numa sacolinha de supermercado. E sumir com a echarpe, porque depois tu nem sabe que ela existe nunca mais usa. Olha, te agradeço, Rosângela. Acho que o povo gostou lá em casa dessas dicas todas, tá bom? Ótimo. Volte sempre ao Tudo Mais. Muito obrigada.